A questão, gente, da luta nos túneis, né, é uma questão muito complexa, porque na medida em que você tem soldados, oficiais e homens israelenses, aí, em torno de 150, os números variam um pouco de relato a relato, não é? Mas na medida em que você tem, Bernardo, um abraço, boa noite, a presença de 150 homens israelenses, soldados e oficiais israelenses, inclusive eventualmente gente da inteligência, o que os israelenses podem fazer, né? Que num determinado momento foi cogitado o fato de que esses túneis seriam inundados. Num outro momento, não é? Foi cogitado o fato que esses túneis poderiam ser pulverizados com algum tipo de gás venenoso, né? Que inclusive contrariaria mais uma vez as normas internacionais. Mas se os israelenses fizerem isso, eles vão assumir um risco muito grande de, na realidade, matarem seus próprios cidadãos, seus próprios soldados, seus próprios oficiais. Então, enquanto houver um número importante, e número importante que inclui também elementos importantes das forças israelenses, sob custódia, sob domínio dos palestinos, eu acho que vai ser muito difícil imaginar que esses túneis possam ser incendiados, pulverizados, que sejam colocados pesticidas, veneno ou água do mar, alguma coisa nesse sentido. É muito difícil, tá? É muito difícil imaginar, porque a possibilidade de dano ela está instituída, né? Então, o que Israel faz hoje? Hoje, os ataques estão concentrados no 1000 por 1, Silva Ricardo, foi o Gilad Shalit, né? O Gilad Shalit foi uma troca de 1000 por 1. Agora, os grupos palestinos hoje dizem que, dentre esses 150, aproximado, estimado aí, número de israelenses em seu poder, que eles exigiriam o esvaziamento completo das cárceres israelenses e palestinos e árabes. E veja, está rolando uma outra coisa aí, é importante que vocês saibam. Hoje eu fiquei sabendo que na Líbia, que tem. Hoje a Líbia é um país absolutamente retalhado, né? Entre vários clãs, grupos de influência, turcos, russos, quer dizer, você tem uma Líbia absolutamente retalhada. Hoje você não tem mais um país, uma unidade nacional. Mas você tinha 4 palestinos que estavam custodiados com um grupo na Líbia. Atenção, Brasil, essa informação ela não chegou à mídia brasileira sequer alternativa, né? A diferença do nosso canal é essa, que a gente busca detalhes de informações bastante sólidas e que, de alguma forma, são insólitas, né? Porque as pessoas não tratam desses temas. Então, você teve 4 palestinos que estavam presos na Líbia, tá? Por grupos que são, se não simpáticos a Israel, mas que dialogam com os israelenses, gente ligada aos turcos, e eles foram libertados. Provavelmente, em uma parte do acordo que foi estabelecida para o retorno destes israelenses que foram devolvidos nos últimos 7 dias, que não veio a público. Então, existem partes de acordos importantes como esse que não vêm a público. E esses 4 palestinos, eles não foram devolvidos a Ramallah, a Cisjordânia, muito menos a faixa de Gaza. Eles foram levados para a Turquia. 4 palestinos foram soltos na Líbia. Tudo sugere no Oriente Médio, comentários na Turquia também, de analistas que acompanham de perto essa situação, também replicam essa perspectiva. Esses 4 palestinos que foram soltos na Líbia e encaminhados à Turquia, me parece que são parte, assim, não conhecida, Soraya Laurent, boa noite, desses acordos para a soltura de mulheres israelenses e menores que estavam com o Hamas e outros grupos palestinos. E agora, para trocar esses 150, vamos estimar um número redondo, eles vão pedir, inclusive, gente que está presa na França, gente que está presa na Itália, gente que está presa na Grã-Bretanha, e vai ser uma negociação muito difícil. Nesse momento, se Israel anuísse com essa situação, Josamari Solange, boa noite, seja sempre bem-vindo. Nesse momento, se houver essa anuência, né, o governo de Israel cai. O Estado de Israel se praticamente autoimplodiria, porque não tem como, nessa circunstância, eles aceitarem que tenham que soltar todos os prisioneiros árabes e palestinos, eventualmente dando outro tipo de margem de segurança para o restabelecimento de um cessar-fogo de longo prazo, para a reconstrução de Gaza, para a manutenção do Hamas no poder. E até aqui eles não conseguiram, tá, libertar reféns. Até aqui eles não conseguiram libertar reféns, o que mostra que há uma certa rigidez, por mais que os bombardeios sejam devastadores e que praticamente indiscriminados, né, nas cadeias de comando e controle dos grupos que lutam na faixa de Gaza
principalmente o Hamas, né? Então, gente, todo o cenário indicava que nós teríamos a volta desse terror, desse inferno à faixa de Gaza. E hoje pela manhã, quando acordamos aqui no Brasil, realmente só atestamos o que nos parecia muito provável já desde as últimas 48 horas. Um ataque que hoje volta a destruir quarteirões inteiros, volta a destruir prédios inteiros, a incendiar casas, a incendiar bairros, a incendiar abrigos das Nações Unidas, quer dizer, então hoje nós voltamos à rotina do que os outros 55 dias, né, com esse intervalo de 7 dias, foram na faixa de Gaza. Nós estamos no 56º dia e tivemos a retomada dessas hostilidades com a retomada de foguetes lançados no centro de Israel, na Cisjordânia, tá? Porque é um fato que é um pouco mais raro, mas no sul de Belém também houve lançamento de foguetes. O Hezbollah lançou pelo menos 8 foguetes do Líbano contra o norte de Israel, e como resultado, né, nós tivemos aí sirenes soando na região norte de Israel, principalmente em Dishon. Aparentemente não houve relato de vítima, pelo menos até aqui não houve relato de vítima. Há uma informação também que, vamos dizer, de certa forma está em disputa, que as autoridades dos Estados Unidos estariam pressionando para que se permitisse a entrada de caminhões que estavam ali em Rafah, no lado do Egito, com a perspectiva de que houvesse um prolongamento dessa trégua. Não houve, e na realidade os Estados Unidos já se apressaram, Blinken, Kirby, toda a turma lá, já se apressou a dizer que a culpa foi do Hamas, né? Como não era difícil prever, mas há alguma disputa de relatos em relação a essa passagem dos caminhões que os Estados Unidos estariam pressionando. Por outro lado, em algumas mídias israelenses, Israel teria, segundo algumas mídias israelenses, pedido para que o Egito desocupasse esses caminhões, desocupasse a Rafah do seu lado e afastasse esses caminhões, né? Até porque, de novo, nós tivemos ataques muito próximos à região do próprio posto alfandegário de Rafah.